Olá, bom dia, queridos, paz seja convosco, glória a Deus, mais um dia com vocês no canal Reino em Pauta. E aqui com uma série poderosa sobre urgente, espevitados para edificação. Olha que tema, urgente, isso é caso urgente, espevitados, quer dizer, renovados, fogo novo, tudo novo. Cristo é novidade de vida, certo? Então estamos renovados. Agora temos o passo da edificação. O passo da edificação é de forma orgânica. É aquilo que eu estou falando aqui no capítulo 4 do livro de Efésios. Paulo falando à igreja em Éfeso acerca da unidade do corpo de Cristo. Essa unidade é tão forte que nos leva ao entendimento revelador do propósito extraordinário de Cristo com a sua igreja, o plano glorioso de Cristo, não apenas o plano redentor, mas o plano governo, o plano governo. O plano governo do Senhor, irmãos, é geracional, ele é de geração em geração. O plano do governo do Senhor, queridos, não foi apenas com a geração de Pedro, igreja primitiva, né? Mas foi com a geração de Paulo na sequência, foi com a geração, amados irmãos, de outros homens e mulheres que foram levantados na sequência e chegou a mim e a você. Eu e você somos a geração que dá sequência ao plano glorioso de Deus. Eu e você somos instrumentos de Deus em nossa era, em nossa geração, para a edificação. A edificação de Deus acontece na vida de homens e mulheres comprometidos com o propósito. Então, Deus tem um propósito, você foi levado a se comprometer com o propósito. Você não foi levado porque você escolheu, você foi levado porque Deus te escolheu. A Bíblia diz que foi Ele que nos escolheu. Então, nós somos escolhidos por Ele para um propósito. E neste propósito, nós caminhamos esse propósito em uma visão. A visão do propósito divino é a edificação. A edificação, no contexto da edificação, eu já falei na reflexão anteriores, que no contexto da edificação está, irmãos, a renovação, a restauração, está também o avivamento. O avivamento que Deus está derramando agora, queridos, é diferente. E pode ter certeza que esse é exatamente o tempo do avivamento. E vou dizer que este é o último avivamento. Este avivamento, queridos, não é avivamento em barulho. Esse avivamento é o avivamento em que o governo de Deus, irmãos, ele determinantemente atua no nosso interior. E o governo de Deus vai nos transformando hora após hora e vai nos maturando, aleluia, e vai então nos preparando, irmãos, e organicamente essa edificação acontece. Você consegue entender assim? Olha, Efésios, aí o capítulo 4, verso 3, vamos ver o verso 4 agora, né? Eu falei antes sobre a questão do vínculo da paz, do governo, e agora o 4, há um só corpo. Preste atenção nisso. É a palavra que está falando. Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Irmãos, a palavra é clara. Há um só corpo. Não tem dois corpos. Deus tem na terra um corpo. Deus usa na terra um corpo. Então vamos traduzir. Deus tem na terra uma igreja. Deus usa na terra uma única igreja. Então por que as pessoas se levantam e dizem, Deus está me usando aqui, eu sou a igreja? O outro se levanta lá, Deus está me usando aqui, é eu que sou a igreja, eu que ganhei a revelação. Eu não compactuo com aquele lá, porque aquela revelação não está certa. Aquilo não está certo. E todo mundo diz que é igreja, né? Mas aqui está dizendo que Deus só tem um corpo. A minha pergunta é, você faz parte do qual corpo? Do corpo da igreja natural? Corpo da igreja doutrinária? O corpo da igreja organização? Ou que tem uma visão organizacional?
Ou você faz parte do corpo, que é a igreja orgânica, que é a igreja organismo vivo, que é a igreja que tem o governo celestial. Qual corpo você faz parte? Eu deixo você pensar por um minuto. Porque nós estamos em um tempo decisivo na nossa vida. Um tempo, irmãos, que nós temos que tomar uma decisão. De que lado estamos? Onde estamos? Por que estamos? Já entendemos que Deus tem algo diferente para nós? Como é o seu sentimento acerca disso? Como é dentro de você essas coisas? Diz assim: há um só corpo e um só Espírito. Daí alguém diz: o Espírito Santo me revelou isso. O outro diz: o Espírito Santo me revelou isso. E essa revelação não bate com essa. Então, dois Espíritos Santos? Um revela A, outro revela Z? Não, irmãos. Existe um único Espírito que revela. Resta saber onde estamos. Pense nisso. Há também, irmãos, uma só esperança, na qual todos nós somos chamados. O Espírito que está em nós, produziu em nós uma esperança. A mesma esperança que você tem é a mesma que eu tenho. E eu pergunto: qual é a esperança que você tem? Alguém, por falta de conhecimento, diz: minha esperança é ir para o céu. E se eu falar para você que a esperança de Deus é vir para a terra? Você vai continuar dizendo que a sua esperança é ir para o céu? Você vai encontrar com Deus? Deus vai vir, você vai? Pastor, agora você mexeu com um negócio profundo. Irmãos, é a realidade da palavra. A Bíblia diz que a cidade de Deus, ela está sendo preparada, adornada, e a cidade de Deus vai vir para a terra. Ela vai vir, obviamente, numa terra que vai ser purificada. Ela vai descer. Eu preciso só fazer parte dela. Eu preciso entender quem é ela. Isso tudo faz parte, irmãos, de uma edificação. Uma cidade está sendo edificada em mim e em você. Quando somos espevitados, quando somos renovados, essa cidade é edificada. Então é muito profundo isso. Aqui na COF nós temos ministrado muito sobre isso. Sobre escatologia, sobre o propósito de Deus, a visão de Deus, a palavra de Deus. Então, há um só Espírito, assim como uma só esperança, né? E também, irmãos, diz aqui, há um só Senhor, um só governo, uma só fé. Então, alguém diz: eu tenho fé, a minha fé é mais forte que a sua. Mas como assim? Só tem uma fé. A mesma fé que você tem, eu tenho. Ou existe duas fés? Então, o Amarildo, ele tem uma fé especial. Não tem fé especial. A Bíblia diz que tem fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquelas que não se veem. Então, você nunca pode dizer assim: eu não tenho fé. Queria tanto ter a fé do apóstolo fulano de tal. Gente, você está se sentindo fora do corpo? Como assim? Qual a diferença do apóstolo famoso e de você ou de mim? Nenhuma diferença. A fé é única. A fé é única. Queria tanto ter a fé sua, pastor. Você tem. Você tem. É só atuar na fé. A fé está dentro de você. Use a fé. Está sobre você a fé. Aleluia. Então, irmãos, só existe uma fé. Só existe um batismo. Quando a Bíblia fala que existe um batismo, muitos líderes, eles doutrinam, né, esse versículo aqui. Então, eles colocam isso como uma doutrina, né?
olha, só um batismo. Então, se alguém chegou batizado, nem que a pessoa não creu no batismo, ele faz a pessoa entender que aquele batismo lá não pode mudar. Mas eu já entendo um pouco diferente aqui. Eu entendo que quando está falando um só batismo, a palavra original para batismo, grego, diz que batismo significa imersão. Né? Imergir é entrar totalmente para dentro da água. Então o que eu entendo aqui? Eu entendo que um só batismo, irmãos, é uma só imersão em uma só água. Então, uma vez que você entendeu que Cristo é o teu Senhor, é o teu governo, você mergulhou para dentro dele, ele mergulhou para dentro de você, e agora você e Deus formam uma unidade. Está escrito isso em 1 Coríntios 6,17. Pode ler lá. Então, uma vez que aconteceu isso, algo estupendamente grande aconteceu. Você recebeu a imersão, você foi imerso em Deus, você está em Deus, Deus está em você, e agora sua vida é nova, e vai acontecer coisas novas, vai acontecer coisas grandes, porque você está em Deus e Deus está em você. Isso é profundo, acate como revelação e busque ao Senhor, que Ele vai te revelar muito mais. Deus, obrigado por esse dia. Deus, que o Teu Espírito Santo continue falando com o nosso coração, Deus. E abençoa a todos os meus irmãos. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, queridos.